CNJ afasta presidente do TRE de Mato Grosso do Sul. De acordo com o processo, a desembargadora usou carro oficial e escolta policial para retirar da prisão o filho Breno Solon Borges e levá-lo para tratamento numa clínica de dependentes químicos. Maus tratos a animais. Esse tipo de violência tem punição, sim. Aqui em Brasília, um veterinário foi condenado pela Justiça ao pagamento de indenização por danos moral e material no valor de R$10 mil por ter causado sofrimento desnecessário a um cachorro. Plano de saúde não é obrigado a pagar exames fora do Brasil. Esse plano, se ele não tiver cláusula específica de cobertura internacional, ele só vale para o país. Os ministros da 5ª turma do STJ negaram o recurso da defesa de Orlando Oliveira Araújo contra a decisão que determinou a transferência dele para um presídio federal de segurança máxima por 180 dias. Olá, boa tarde. Boa tarde. Superior Tribunal de Justiça mantém transferência do suspeito de participar da morte da vereadora Marielle Franco. A permanência do acusado em um presídio estadual poderia gerar grave risco à segurança pública. Os ministros da 5ª turma do STJ negaram o recurso da defesa de Orlando Oliveira Araújo contra a decisão que determinou a transferência dele para um presídio federal de segurança máxima por 180 dias. Orlando da Curicica, como é conhecido, é suspeito de ser o principal líder da milícia de Jacarepaguá e é investigado por suposta participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos em março deste ano. Ele está preso preventivamente desde outubro de 2017 por porte ilegal de arma de uso restrito e responde a outros processos por organização criminosa e homicídio qualificado. No recurso apresentado ao STJ, a defesa questionou a transferência de Orlando Araújo, alegando constrangimento ilegal. Mas, de acordo com o relator do habeas corpus, ministro Joel Ilan Paciornik, o pedido está devidamente fundamentado na legislação, que estabelece o prazo de até 360 dias corridos, sujeitos à renovação, quando persistirem os motivos da transferência prisional. A sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar das funções uma desembargadora do Mato Grosso do Sul e também um juiz de Goiás. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral e desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Tânia Garcia de Freitas Borges, é suspeita de infrações disciplinares. De acordo com o processo, a desembargadora usou carro oficial e escolta policial para retirar da prisão o filho Breno Solon Borges e levá-lo para tratamento numa clínica de dependentes químicos. O relator, conselheiro Humberto Martins, votou pelo afastamento imediato da desembargadora e também pela abertura de processo administrativo contra ela. Os fatos objeto das imputações acolhidas para instauração de processo administrativo disciplinar são de tal gravidade que lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas. Todos os conselheiros seguiram o relator. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou a necessidade do afastamento da desembargadora. Nós estamos no meio do processo eleitoral. Como se dá a presidência de um tribunal regional eleitoral nas mãos de alguém que estará respondendo, porque já foi decidido à unanimidade por esse plenário, pela abertura do processo administrativo disciplinar. Os conselheiros também mantiveram o afastamento do juiz de Goiás, Eduardo Luiz Rocha Cubas, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ele é suspeito de abuso de poder e violação de deveres funcionais. Segundo o processo, o juiz informou ao comando do Exército que mandaria recolher urnas eletrônicas para os militares fazerem perícia nos aparelhos. O relator Humberto Martins detalhou os indícios de irregularidades. Utilizar de sua posição de magistrado, abre aspas, para atingir objetivos no sentido de inviabilizar a realização das eleições, manifestar-se em vídeo divulgado na rede mundial de computadores com conteúdo político partidário, inclusive postado, inclusive de frente ao prédio do próprio Tribunal Superior Eleitoral.
O relator já havia afastado o juiz no último dia 28. Agora confirmou a decisão e foi seguido pelos demais conselheiros. A primeira turma do STF absolveu o deputado federal Paulo Magalhães, do PSD, da acusação de Caixa 2 eleitoral. A decisão foi por unanimidade. A relatora, ministra Rosa Weber, ao votar pela absolvição, ressaltou que o parecer do Ministério Público reforça que não há elementos suficientes para configurar o crime eleitoral. Comprovado pela prova dos autos o desconhecimento pelo denunciado sobre a falsificação do documento utilizado em sua prestação de contas eleitoral, inexiste a possibilidade de responsabilização criminal. Manifestação da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação penal. Segundo a denúncia, o deputado federal Paulo Magalhães, nas eleições de 2010, teria declarado informações falsas sobre uma doação no valor de R$28 mil, ato que configuraria crime de Caixa 2 eleitoral. Mas, com o término das investigações, foi concluído que o valor era referente a serviços de propaganda e não de doação, como apontado na denúncia. Por falta de provas, os ministros da primeira turma seguiram o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, e o deputado Paulo Magalhães foi absolvido. Pedido de vista suspende julgamento de recurso de ex-prefeito de Brusques que questiona a decisão do TSE e do TRE de Santa Catarina. Paulo Roberto teve o mandato cassado em 2015. O pedido de vista foi do ministro Gilmar Mendes. Paulo Roberto Exel, ex-prefeito de Brusque, em Santa Catarina, foi acusado de abuso de poder na distribuição de material institucional que divulgava realizações da prefeitura em número desproporcional ao de eleitores da cidade. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que não houve legalidade na conduta do ex-prefeito. A lei tinha que ser aplicada à luz da norma vigente aos fatos ocorridos, em que autorizava plenamente essa conduta na qual o prefeito, à época, incorreu. A segunda turma também negou recurso da Defensoria Pública de São Paulo. No caso, um juiz solicitou exame criminológico para avaliar o pedido de um condenado que queria a progressão de regime para o aberto. Segundo a Defensoria, essa é uma prática comum do magistrado que não analisa caso a caso. Os ministros consideraram que não há ilegalidade no pedido do juiz. Vamos conferir agora a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira. Direito do Trabalho abre a pauta de julgamentos desta quarta-feira. Os ministros do STF analisam um pedido de esclarecimentos dos Correios sobre decisão que garantiu estabilidade de empregado público que foi contratado antes da emenda constitucional 19, que trata da extensão de estágio probatório. Ainda nesse tema, o Supremo discute indenização à doméstica que foi demitida quando estava grávida e também analisa recurso contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu contra a terceirização de call center de uma empresa de telefonia. Com o tema servidor público, os ministros retomam discussão sobre a incidência da contribuição previdenciária de servidor público sobre parcelas adicionais na remuneração. Separação de poderes e federação é o último tema da pauta, com 5 ações. A primeira trata de pedidos de liminar contra a lei do Piauí sobre o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Em seguida, os ministros discutem em 2 ações a suspensão da proibição de transporte de animais vivos em Santos, São Paulo, determinada em liminar pelo ministro Edson Fachin, e a manutenção da decisão dele. Por último, o STF discute as ações de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Uma questiona o modelo instituído na Constituição do Estado de Roraima para preenchimento de vagas do Tribunal de Contas. E outra trata de dispositivo da Lei Complementar de Roraima, que criou o Programa de Regularização Ambiental Rural no Estado. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E depois do intervalo, muitas vezes indefesos, mas protegidos pela Constituição Federal. É considerado como maus tratos, ferir, mutilar, envenenar, deixar o animal sob o sol sem uma proteção, sem um abrigo.
maltratar animais é crime, pode resultar em multa e detenção. Denunciar é a melhor maneira de acabar com a crueldade que tem como principais vítimas cães e gatos. Quem vê o Chuchu assim todo animado e cheio de amor pela Márcia, nem imagina como ele chegou na casa dela. Chegou pra gente sem andar, a início ele usava fraldas também, que ele tinha incontinência, mas agora ele tá bem. É que o cãozinho foi vítima de maus tratos no antigo lar. Márcia soube do caso por meio de uma rede social. Ela não pensou duas vezes e decidiu adotar Chuchu. Traumatizado, ele demorou um tempo para confiar na nova família. Ele era bem arredio, bem desconfiado, principalmente em relação à presença masculina, né? Acredito que por causa do antigo dono. Hoje ele já convive bem com todo mundo. Mas nem todos os animais vítimas de violência têm o mesmo final feliz. Aqui em Brasília, um veterinário foi condenado pela Justiça ao pagamento de indenização por danos moral e material no valor de R$10 mil por ter causado sofrimento desnecessário a um cachorro. Para o colegiado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ficou comprovado o tratamento cruel ao animal de estimação, depois de uma cirurgia mal sucedida de extração de membros superiores, que levou o cão à morte. O presidente da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Cássio Ribeiro, ressalta ainda que os maus tratos contra animais vão além da questão física. O próprio abandono é considerado como maus tratos, ferir, mutilar, envenenar, deixar o animal sob o sol sem uma proteção, sem um abrigo, não oferecer uma alimentação condizente. As penalidades para quem comete esse tipo de crime são multa e prestação de serviços à comunidade. E para entender um pouco mais sobre o assunto, convidamos a advogada Ana Paula Vasconcelos, da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OBDF. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa prazer estar com vocês. Infelizmente, a gente ainda vê muitos casos de violência contra animais. O que essas pessoas... Qual, de fato, é a punição? Infelizmente, nossa legislação ainda é muito branda no tocante à punibilidade de casos de maus tratos. Nós temos a Lei 9.605 de 98, que traz a previsão, né, de 3 meses a 1 ano de detenção, mas na prática não é o que ocorre. Agora, quando dói no bolso, porque temos também aquelas sanções administrativas, previsão de multa, isso de alguma forma acaba inibindo também? Felizmente, a legislação do DF está bem avançada no tocante a isso, e nós temos uma previsão de multa de 1 a 40 salários mínimos para casos de maus tratos aqui no DF. E eu sempre digo que se não dói no bolso, se não dói na alma, que doa no bolso do agressor cometer esse tipo de crime. E nós incentivamos sempre a população a denunciar. A denúncia é o único meio de salvar essas vidas. Então, existe, de fato, a questão da detenção, mas as pessoas não acabam sendo presas e essa punição é convertida. Sim. O que de fato acontece? Então, a pessoa tem que fazer serviços comunitários? Explica melhor qual é que é essa punição de fato. Por se tratar de crime de pequeno potencial ofensivo, a pena restritiva de liberdade ela é substituída pela pena restritiva de direitos. Então, na prática, o agressor vai pagar uma cesta básica ou prestar serviço à comunidade. Nós precisamos de uma reforma no Código Penal para que isso seja modificado. E as sanções administrativas aqui do DF, que é essa lei um pouco mais severa e que traz um rol taxativo do que é maus tratos. Isso quando a pessoa é condenada, na verdade, Sim, né? Quando há uma denúncia, quando a polícia consegue realizar o flagrante, e aí é assinado um termo circunstanciado e a pessoa vai responder isso judicialmente. Agora, vimos ali na reportagem há pouco que a questão não é só a violência física, né? Os maus tratos, a gente pode considerar como maus tratos também a violência psicológica com os animais? Sim, nós consideramos, quando fere uma das 5 liberdades do animal, que isso é considerado maus tratos. Por se tratar, pelo fato da lei ser muito subjetiva, fica a cargo da autoridade policial entender o que é ou não maus tratos. Se o animal está em ambiente insalubre, se o animal fica acorrentado, se o animal não tem abrigo adequado, não tem alimentação adequada, é considerado maus tratos. Como então denunciar? A gente pode ver uma situação como essa. Como denunciar? A delegacia comum tem uma delegacia específica no Brasil todo, em casos e casos?
Nós aconselhamos a procurar a primeira delegacia, próxima ao local do fato. Aqui em Brasília nós temos o Batalhão Ambiental e a Delegacia Especializada do Meio Ambiente, que são próprios para receber esse tipo de denúncia. Mas caso haja dificuldade em se deslocar até esses locais, que vá à delegacia mais próxima. Agora, a denúncia é importante mesmo, justamente para evitar esses casos e que fique aí o alerta, né? Sim, felizmente as denúncias têm salvado muitas vidas e a população cada vez mais tem se conscientizado. Ok, Ana Paula, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado. E a Polícia Civil de São Paulo apreende carros de luxo e muito dinheiro numa operação contra fraudes bancárias. Uma pessoa foi presa até o momento. Os criminosos usavam um programa de computador para invadir contas bancárias e desviar o dinheiro para contas fantasmas e de laranjas. Em 18 meses, a quadrilha teria arrecadado mais de 400 milhões de reais. Os policiais apreenderam vários carros de luxo, uma Ferrari, Lamborghinis, Porsches. O nome da operação? Ostentação. E no próximo bloco, vai viajar para o exterior? Então fique atento sobre o seu plano de saúde. As pessoas, quando elas saem do Brasil, elas fazem o seguro viagem. Para o caso ocorra qualquer problema de saúde fora do país, o seguro viagem, então, é que vai cobrir todo o atendimento. Superior Tribunal de Justiça define que plano de saúde não tem a obrigação de custear exame realizado fora do Brasil. Pela lei dos planos de saúde, seria necessário que a cobertura internacional constasse no contrato. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram recurso da Unimed de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que se negou a prestar cobertura internacional e foi condenada a ressarcir o valor gasto com o exame de cliente feito no exterior. No caso analisado, foi prescrito um exame para definir a necessidade de tratamento com quimioterapia. Com a negativa da Unimed, a beneficiária do plano pagou pelo exame e pediu ressarcimento. Em primeiro e segundo graus, foi definido reembolso de R$ 14.300, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a Lei 9.656, de 1998, que regula os planos de saúde, elenca procedimentos mínimos obrigatórios a serem realizados exclusivamente no Brasil. A ministra ressaltou ainda que o exame questionado no processo foi feito fora do país e a lei determina a necessidade de que os contratos definam a abrangência geográfica de cobertura dos planos, o que não ocorreu no caso. Essa advogada explica a necessidade da previsão e a atenção do consumidor ao contrato. Como não há cobertura internacional, as pessoas, quando elas saem do Brasil, elas fazem o seguro viagem. Para o caso ocorra qualquer problema de saúde fora do país, o seguro viagem, então, é que vai cobrir todo o atendimento, mesmo a pessoa possuindo plano de saúde. Esse plano, se ele não tiver cláusula específica de cobertura internacional, ele só vale para o país. Por unanimidade, os ministros da terceira turma consideraram que não houve abuso com a negativa da Unimed e excluíram a condenação ao pagamento de ressarcimento e danos morais. Polícia Federal faz operação para investigar supostos crimes eleitorais. E quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Olha, foram 3 ações simultâneas, todas elas para apurar vídeos que foram divulgados nas redes sociais. Em um deles, por exemplo, um eleitor aparece apertando o botão da urna utilizando uma arma de fogo. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, em Sergipe e em São Paulo. Entre os delitos investigados estão a questão do sigilo do voto e também a incitação a crime contra candidatos. Galton. Obrigado, Evne. E o Tribunal Superior Eleitoral realizou sessão plenária ontem à noite. Vamos ver os destaques. A partir de agora, os candidatos só vão ter os nomes retirados da urna eletrônica após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ou quando o processo deles transitar em julgado no Tribunal Regional Eleitoral. A posição
foi determinada pelo plenário do TSE ao julgar o processo de Tiago de Freitas Santos, que teve o pedido negado pelo TRE do Mato Grosso do Sul, porque não teria se desincompatibilizado no prazo previsto em lei. O registro de Tiago já tinha sido rejeitado de forma unânime pelo plenário, mas os ministros ainda continuaram na análise da questão das candidaturas sub júdice. Posteriormente, todos nós, e em função do próprio adiamento, voltamos a refletir sobre o tema de uma maneira muito profícua, visando uma composição, um pensamento único, uma tese, né, que pudesse ser endossada por todos. E o eminente relator, o ministro Tarcísio, hoje, né, formulou-a e vai nos apresentar para ver se conseguimos, né, uma compreensão unânime da Corte, né, naturalmente com seu caso, com a ressalva de entendimentos diversos. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, relator do caso de Tiago, firmou a tese de que só é possível retirar os dados de um candidato da urna eletrônica após a decisão do TSE, ou com trânsito em julgado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral. O entendimento foi seguido pelo plenário. A condição de candidato sub júdice para fins de incidência do artigo 16A da Lei nº 9.504 de 97, cessa nas eleições gerais, 1. Com o trânsito em julgado da decisão de indeferimento do registro, ou 2. Com a decisão de indeferimento do registro proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros mantiveram a cassação de Paulo Sérgio Davi, reeleito prefeito da cidade de Monte Azul Paulista em 2016. Ele teve o mandato cassado pelo TRE de São Paulo por conceder isenções tarifárias no setor de transporte coletivo durante a campanha à reeleição. Com a decisão do plenário do TSE, a cidade vai ter novas eleições realizadas junto com o segundo turno, no dia 28 de outubro. A circunstância ocorreu com ônibus escolares, os quais eram usados como meio de transporte para a população em geral. O acórdão diz ainda que as provas demonstram com clareza a ocorrência do transporte gratuito à população, não se restringindo aos alunos. Diz ainda, acerca da aludida isenção tarifária, o tribunal salientou que tal medida foi veiculada por decreto assinado em março de 2016, sem autorização da Câmara Municipal e sem previsão na lei orçamentária aprovada em 2015. No último domingo, nas eleições para deputado federal, estadual e distrital, o eleitor teve a opção de votar apenas na legenda, digitando o número do partido sem escolher o candidato. Agora, no segundo turno, os eleitores vão escolher o presidente da República em 3 estados e no Distrito Federal também o governador. Uma votação mais simples, onde são necessários apenas os 2 números que representam o candidato e o partido. O chamado voto em legenda é possível nas eleições proporcionais para deputado federal, estadual, distrital e vereador. Em vez de escolher um candidato, o eleitor digita na urna o número do partido. O voto na legenda é perfeitamente válido e ele é uma decorrência necessária do próprio sistema proporcional. Que quando o eleitor escolhe um candidato, ele atribui o voto ao candidato e também ao partido ou coligação a que ele pertence. O voto na legenda nada mais é do que se atribuir o voto unicamente ao partido ou coligação. Até 2014, se uma coligação obtivesse dentro do quociente eleitoral votos suficientes para eleger, por exemplo, 5 parlamentares, estariam eleitos os 5 mais votados daquela coligação. Mas uma mudança na lei em 2015 alterou essa regra. Agora os candidatos precisam obter individualmente um total de votos de ao menos 10% do quociente eleitoral. A última reforma na legislação eleitoral, ela introduziu algo que há muito se combatia no Brasil, que é a chamada cláusula de desempenho. O que a cláusula de desempenho fala? Basicamente que partidos e coligações, para que tenham acesso a cadeiras no parlamento, precisam atingir determinado percentual de desempenho dos votos válidos para atingir de fato, para obter de fato aquelas vagas.
Então, e é uma medida extremamente criticada, principalmente porque ela tem o condão de afastar das eleições partidos menores, representativos de ideologias específicas, representativos da defesa de minorias, por exemplo, em detrimento de grandes estruturas partidárias. O eleitor precisa saber também como funcionam os votos brancos ou nulos. Mensagens que circulam nas redes sociais dizem que a eleição pode até ser cancelada por conta desse tipo de voto. Mas isso não é verdade. Os votos nulos e brancos não são considerados votos válidos, ou seja, não são contabilizados pela Justiça Eleitoral na hora de verificar os candidatos eleitos. A possibilidade de eleições serem anuladas não tem nada a ver com votos nulos e brancos. A nulidade que pode haver nas eleições, está prevista no Código Eleitoral, ela diz respeito a uma hipótese de fraude. E o voto nulo e branco, na verdade, acaba tendo um efeito bastante semelhante, que são votos que não vão ser contabilizados como votos válidos para fins de acesso às vagas do parlamento. Ou seja, tanto o voto branco quanto o voto nulo vão ter o mesmo efeito, que é nada, na verdade. Ele não vai eleger ninguém. O voto branco ou nulo não vai para nenhum candidato. Agora uma informação importante para você que acompanha a TV Justiça. Por motivos de manutenção técnica, na sexta-feira, a partir das 8 da manhã até domingo, dia 15, às 6 horas da tarde, a emissora vai interromper a programação. Após esse horário, você volta a acompanhar a transmissão normal da TV Justiça. E a gente fica por aqui. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã.